Então, queridos, eu vou recomeçar porque não estava gravando, mas deixa eu só aqui situar quem vai estar nos acompanhando depois pelo YouTube. Nós estamos na 19ª e 20ª aula, hoje finalizando o Apocalipse 21 e 22. Nós veremos sobre a Nova Jerusalém e terminando o Apocalipse, nós entraremos no primeiro tema destacado, que é o Anticristo. Se der tempo, faremos isso hoje. Se não, terça-feira que vem, nós veremos sobre o Anticristo. E aí, na quinta-feira que vem, já veremos um outro tema destacado, que será o arrebatamento e a segunda vinda. E na outra terça, no caso, primeira semana de junho, nós veremos sobre o milênio. E assim encerramos com esses três temas. E teremos mais uma quinta-feira, na primeira semana de junho, para a gente fechar tudo com perguntas, respostas e finalizando alguns conceitos, ok? Então, temos hoje, semana que vem e a outra semana, e então nossos estudos estarão encerrados. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Apocalipse 21 e 22, quem tiver com a apostila, página 88. Então, a Nova Jerusalém e a restauração de todas as coisas. Essa sessão é uma explicação, né, angelical. Nós temos aqui mais uma sessão parentética, descreve a qualidade dinâmica da vida na Nova Jerusalém. Jesus vai restaurar a todos nós o que ele originalmente nos destinou quando criou o Jardim do Éden. A vinda da Nova Jerusalém, a terra milenar, assegura-nos que o nosso reinado será bem-sucedido e que haverá uma liberação da dimensão sobrenatural da vida de ressurreição sobre a terra. Então, em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, fala da restauração de todas as coisas. Então, é sobre isso que diz respeito à Nova Jerusalém, quando todas as coisas forem restauradas. Vamos ler, Atos, né? Atos 3, 20 e 21. Então, deixa eu abrir aqui para a gente ler esse texto aqui de Atos. Diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, esse tempo de restauração de todas as coisas que o Senhor falou através dos profetas é o desfecho final, quando a Nova Jerusalém, né, o céu então desce e se une à terra. É a convergência do céu e da terra. A Nova Jerusalém será o lugar onde os santos ressuscitados habitarão. No entanto, iremos reinar sobre a terra milenar com responsabilidades governamentais, né? Nós receberemos durante o milênio responsabilidades de governo. Jesus contará com os santos no governo da terra. A gente viu aula passada que teremos dois tipos de reis: os reis que sobreviverão à grande tribulação, né, com corpos não glorificados, e os santos, que incluirão os que foram ressuscitados e os que foram arrebatados, e estes serão corpos glorificados e reinarão com Jesus. Os santos viajarão facilmente da Nova Jerusalém para a terra milenar, assim como os anjos do céu agora viajam para a terra. Nós viremos a terra milenar com muito mais frequência do que os anjos aparecem agora, porque o véu entre os dois domínios será removido. Então, nós teremos a Nova Jerusalém pairando sobre a terra milenar e um corredor de glória unindo a Nova Jerusalém à terra milenar. Vamos ver isso mais adiante, um pouco com mais detalhes. Governo é o principal tema da quinta sessão cronológica e da sessão parentética, explicação angelical correspondente. Em outras palavras, as sessões concentram-se em quem está sentado nos tronos governamentais da terra. Depois que Jesus trouxer seu trono para a terra, ele dará tronos para que os santos se assentem. Então, a gente viu aqui em Apocalipse 20, verso 4, voltando lá para o texto de Apocalipse,
Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Além dele remover o trono de Satanás da terra, porque nesta época Satanás, ele na Nova Jerusalém, ele já estará preso eternamente, ele já terá sido lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta, que já estavam lá antes da inauguração do milênio. Então, o trono de Satanás terá sido removido definitivamente. Então, Jesus vai preparar as nações para receber o trono do Pai, que virá à terra após o milênio. Então, o milênio a gente viu que é a preparação de Jesus no trono em Jerusalém, removendo o trono do anticristo e de Satanás. O governo de Satanás vai ter sido removido e durante o milênio a terra será purificada. Qual é o propósito disso tudo? Para que Jesus finalmente entregue o trono, o governo ao Pai. As verdades são dadas aqui para nos fortalecer a resistir à tentação e perseverar diante da perseguição. Vencer, custe o que custar, vivendo com Jesus na Nova Jerusalém. O sacrifício vale muito a pena. Aqueles na religião meretriz Babilônia viverão para sempre no lago de fogo, porque seguiram a liderança do anticristo. A noiva de Cristo viverá na Nova Jerusalém por causa da liderança de Jesus. Então, nós temos aqui um grande contraste, né? Os que seguiram a liderança do anticristo estarão para sempre no lago de fogo. Os que seguiram a liderança de Jesus, a noiva de Cristo, estará eternamente com ele na Nova Jerusalém. Então, Apocalipse 21 e 22, Jesus vai trazer o jardim do Éden, a restauração, né, da condição original lá do jardim do Éden, à terra, para substituir o império do anticristo e o seu inferno na terra. Jesus vai reverter a tragédia que aconteceu, né, que ocorreu no Éden. Ele lançará Satanás na prisão, né, a gente já viu isso, aqui só uma recapitulação, em Apocalipse 20, de 1 a 3, né, Satanás ele é preso. Quando a Nova Jerusalém vier para a terra, então o céu estará literalmente na terra. Então nós temos duas descidas da Nova Jerusalém. A primeira descida da Nova Jerusalém é no início do milênio. E a segunda descida da Nova Jerusalém será no final do milênio. O propósito central e eterno de Deus é a volta de Jesus para estabelecer o seu reino e governar sobre toda a terra à medida que junta os domínios celestial e terreno. O céu refere-se do sobrenatural, onde a presença de Deus se manifesta abertamente. A terra refere-se do domínio físico, o local onde o processo natural, a emoção humana e a sensação física alcançam plena expressão. Esse texto de Efésios é muito significativo aqui, porque fala de céus e terra convergindo. Né? Quero ler aqui com vocês Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, olha aí, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Então, nós temos aqui a Nova Jerusalém com a terra milenar, a convergência do céu, do sobrenatural, com a terra, que é o domínio físico. Jesus governará a terra com processos naturais não suspensos, porém realçados pela dimensão sobrenatural do Espírito, da mesma forma quando Jesus apareceu após sua ressurreição. Para a gente entender, basta a gente ler João capítulo 20 e 21, Jesus com o corpo glorificado, ele aparece. Ele passa por paredes, as portas estão fechadas, mas ele atravessa. Mas Jesus, ele é tocado pelos discípulos. Jesus, ele come com os discípulos. Então, é o quê? Um processo natural não suspenso, mas realçado pela dimensão sobrenatural. A gente vê aí as duas dimensões convergindo. Jesus, ele tem um corpo físico glorificado, pode ser tocado, tanto que ele diz a Tomé, pode tocar nas minhas mãos e nos meus pés, mas Jesus, ele atravessa paredes. Então, você vê que há uma mescla aí das duas dimensões, o natural e o sobrenatural
realçado, o natural, desculpem, realçado pelo sobrenatural. Na segunda vinda, Jesus estabelecerá o seu trono de glória na terra e na cidade de Jerusalém. Então, nós vimos isso aqui, né? O trono de Jesus, ele será estabelecido na cidade de Jerusalém. Eu não vou ler essas referências aqui, muitas delas já foram lidas, então você depois pode rever. O trono de glória de Jesus estará conectado com o Santo dos Santos no templo milenar. Nós também falamos sobre isso, né, que no templo, no milênio, o templo será reconstruído, né, e esse templo é o que está em Ezequiel, capítulo 43. É interessante depois você ler, né, os versos de 4 a 7. Fala: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então, esse templo é o templo milenar. Não é o templo que os judeus reconstruirão, né, durante o período da tribulação. Não. Esse é o templo milenar, é um outro templo. O trono de Jesus estará na Jerusalém milenar, na terra e também na Nova Jerusalém celestial. Então, Jesus ele terá aqui duplo trono, na terra, na Jerusalém milenar, e na Nova Jerusalém celestial. E um corredor de glória unindo as duas dimensões. Jesus possui um trono ou dois? O trono estará na terra milenar ou na Nova Jerusalém? Sim, o seu trono de glória estará tanto na terra como no céu. É um só trono, mas com duas expressões, uma terrena e outra celestial. O Mike Bickle aqui ele diz: eu sugiro que o trono de glória de Jesus é um vasto complexo governamental. É muito legal essa ideia de um vasto complexo governamental, porque a Jerusalém milenar, ela é um complexo governamental, mas a Jerusalém celestial, a Nova Jerusalém, é também um complexo governamental. Então, com um extremo norte, estendendo-se para Nova Jerusalém, e um extremo sul, baseado no templo milenar em Jerusalém, naquilo que me refiro do corredor de glória entre as duas Jerusaléns. Então, é realmente algo, né, fenomenal. Os céus e a terra estarão unidos. A Nova Jerusalém com a Jerusalém milenar. A Nova Jerusalém descerá para um lugar acima da Jerusalém milenar. Né? Isso fica claro aqui em Apocalipse 21. Ele diz: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E também no mesmo capítulo 21, versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então aqui nós temos a Nova Jerusalém descendo. Descerá para um lugar acima da Jerusalém milenar, no Monte Sião, criando um vasto complexo governamental acompanhado por um corredor de glória. Este centro governamental do céu e da terra é referido como trono de glória de Jesus. Em Mateus 19, 28, fala desse trono onde Jesus estará sentado. Mateus 19, 28. Diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração é outra palavra para falar dos tempos de restauração de todas as coisas, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Jesus deixa claro aqui em Mateus 19, 28, que ele se assentará em um trono de glória. Agora, Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, esse trono de glória estará na Jerusalém milenar, unida com a Jerusalém, com a Nova Jerusalém celestial. Isto é visto quando se toma em conta todos os detalhes específicos
das escrituras proféticas. Não é claramente revelada como tal, mas é entendida por implicação. Será uma grande cidade alta que se conecta com a terra. Não fica totalmente claro, mas aqui diz que a Jerusalém desce do céu. Se ela desce do céu, em outros textos proféticos, fala, da Jerusalém como uma cidade só. Então, nós imaginamos que as duas Jerusaléns estarão unidas por um corredor. A Nova Jerusalém descerá para Jerusalém milenar, ligando as duas Jerusaléns. Há 4 razões que a Nova Jerusalém está perto da Jerusalém milenar, porém ainda não sobre a terra. A Jerusalém milenar medirá aproximadamente 5 quilômetros quadrados. Então, o texto aí, de Ezequiel 48, vamos lá para Ezequiel 48, vai falar da Jerusalém milenar, a Jerusalém aqui da terra, durante o milênio. Ezequiel 48, 30 a 35. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados. 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade, os nomes das tribos de Israel. Ao lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e suas 3 portas, a porta de Gade, a de Assé e a de Naftali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será Yahvé Chamá. O Senhor está ali. Então, essas medidas convertidas em quilômetros quadrados dá 5 quilômetros quadrados. Ok? Ezequiel 45, verso 6, também fala da Jerusalém milenar. Para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 côvados e 25.000 de comprimento, defronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. E também no 48, 15 a 19. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura, diante dos 25.000, serão para o uso civil da cidade, para a habitação e para os arredores. Eu não vou ler o texto todo para a gente ganhar tempo. Mas aqui, essa descrição em Ezequiel 48 e Ezequiel 45 é da Jerusalém milenar, que medirá aproximadamente 5 quilômetros quadrados. Então, não é tão grande, certo? 5 quilômetros quadrados não é tão grande. Agora, a Nova Jerusalém tem aproximadamente 2.200 quilômetros de extensão. Inclusive, a nossa irmã Mirelle, na aula passada, ela disse que já tem versões da Bíblia, eu acredito que seja a NVI, que já traz essa medição em quilômetros. Porque na minha versão aqui, que é atualizada, revista atualizada, Apocalipse 21:16, diz: a cidade é quadrangular, ela é quadrada, é um quadrado perfeito, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Então, aqui nós temos, convertidos em quilômetro, 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de largura. E também diz, e a altura são iguais. Então, na verdade, não é um quadrado, eu falei que é um cubo. Então, a Nova Jerusalém, ela é muito, muito, muito maior do que a Jerusalém milenar. A Jerusalém milenar é a cidade de Jerusalém hoje, que estará com o trono de Jesus lá, mas comparado com a Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, eu fiz aqui um cálculo que é mais ou menos a distância daqui a São Paulo, o comprimento. O comprimento e mais 2.200 de largura. Então, será um quadrado, um cubo, na verdade, enorme, de dimensões de milhares de quilômetros. Então, essa Nova Jerusalém, ela pairará sobre a Jerusalém milenar. Os reis da terra entram na Nova Jerusalém. Os reis da terra milenar entram na Nova Jerusalém. Então, diz lá, verso 24 e 26. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória.
As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Também temos as folhas da árvore da vida, por isso que a gente diz que é o Éden restaurado, né? Porque a árvore da vida estará presente na Nova Jerusalém, e as folhas da árvore da vida serão usadas para a cura das nações. Então, Apocalipse 22, verso 2 diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Em outra versão diz a cura das nações. Os anjos guardam a entrada da Nova Jerusalém para não deixar que pecadores entrem. 21, agora verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E o 22 agora, 14, 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a injustiça. Então, anjos também guardaram, né, a porta lá do Jardim do Éden, depois que Adão e Eva foram expulsos. Há pelo menos 12 características da da Jerusalém milenar e da Nova Jerusalém que se sobrepõem. É interessante isso. São características que vamos encontrar tanto na Jerusalém milenar quanto na Nova Jerusalém. Haverá uma convergência. Então, sempre pense nessa palavra, convergência dinâmica das diferentes expressões da glória entre as duas cidades. Convergir significa vir de direções distintas, né? No caso, o céu descendo e a terra, e então há um ponto de intersecção, há um ponto de união. Cada dimensão possui uma distinção, porém com uma fusão ou sobreposição significativa para formar uma realidade unificada. Céus e terra convergindo. Então, há uma sobreposição significativa, mas agora temos uma união. 12 áreas convergentes, né? Tanto a Jerusalém milenar quanto a Jerusalém celestial é chamada de montanha. As duas também têm 12 portões. As duas são chamadas de casa de Deus, Santo dos Santos, ou seja, um lugar que será templo e será casa de oração. Jardim do Éden, rio da vida, árvore da vida, né, que vai produzir 12 frutos a cada mês. Caminho ou estrada, redemoinho, né, ou em uma versão diz funis, nuvem de glória, fumaça da glória e resplendor de fogo. Então, essas referências também são do Antigo Testamento, quando fala da Jerusalém milenar ou quando fala da Nova Jerusalém. O trono de Jesus se localizará no contexto da grande montanha, cidade, casa. Então, Jerusalém, tanto a milenar quanto a Nova Jerusalém, nós temos aqui montanha, cidade, casa, com uma convergência dinâmica de duas Jerusaléns, a celestial, a terrena, 2 santos dos santos, que seria a casa de oração, 2 jardins, 2 rios, 2 árvores, 2 caminhos, com um redemoinho, uma nuvem de glória, fumaça e fogo. A descida da Nova Jerusalém, a terra vai criar uma nova situação em que o domínio espiritual e o natural irão operar em conjunto de forma dinâmica. Isto fará com que haja céus abertos sobre a terra à medida que o véu entre os dois domínios é removido. Uma onda de glória irá se espalhar para todas as nações a partir da Jerusalém milenar. Então, em Abacuque, capítulo 2, verso 14, isso é profetizado, né, que diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a partir de Jerusalém, uma nuvem, uma onda de glória vai se espalhar sobre todas as nações.
Em Betel, apenas 20 quilômetros ao norte de Jerusalém, foi o local onde Jacó, né, viu aquela escada. A gente já falou sobre essa escada sobrenatural, né, que ligava o céu à terra, e anjos subindo e descendo. E ali nós temos, né, já um retrato, né, do domínio celestial e do domínio terreno unido. A escada de Jacó nos revela que haverá uma ligação entre os dois domínios. Então, lá em Gênesis 28, a gente não vai ler, mas tem a escada de Jacó unindo o céu e a terra. Então, é provável, sim, que essa escada de Jacó já fosse uma profecia do corredor de glória que vai unir a Jerusalém milenar com a Jerusalém celestial. Em Gênesis 2:3, Deus andava com Adão em comunhão, face a face, enquanto os dois domínios, espiritual e natural, operavam em conjunto. Um véu foi criado entre os dois domínios, né, quando Adão pecou. Jerusalém será a primeira cidade na história onde haverá uma combinação da dimensão sobrenatural do céu com as condições naturais da terra no favor de Deus. Jesus governa no céu como Filho de Deus, né, no trono do céu, na Jerusalém celestial, e Jesus governará sobre a terra como Filho de Davi, a Jerusalém terrena. Porque a dinastia de Davi foi profetizado que um descendente de Davi se assentaria para sempre no trono. Então nós veremos essa profecia se cumprindo com Jesus, o filho de Davi, se sentando no trono em Jerusalém. A Nova Jerusalém descerá para a terra em duas fases, né? Nós já falamos. Primeiro descerá na segunda vinda, quando Jesus voltar com os santos para estabelecer o milênio. Então, em Apocalipse 21, verso 10, seria essa primeira fase. A gente já leu, eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo. E, em segundo lugar, descerá depois que a terra milenar for purificada com fogo. Então, no final do milênio, nós vimos isso também na aula passada, que a terra será purificada para se tornar, então, nova terra. Lá em Apocalipse 21 diz, vi novo céu e nova terra. Essa nova terra, ela foi, no caso, purificada com fogo. E, então, a Nova Jerusalém, ela desce novamente. Entendendo a estrutura de Apocalipse 21 e 22, podemos ver as duas descidas da Nova Jerusalém. Sabemos que os acontecimentos em Apocalipse 21, 9 até Apocalipse 22, 5 se referem ao milênio, certo? Não é a eternidade ainda, referem-se ao milênio, porque a natureza do que está descrito inclui os domínios eternos e temporais em conjunto. Em outras palavras, vemos o estado eterno dos santos ressuscitados na Nova Jerusalém, juntamente com as condições do milênio. Então, marque bem aí a Nova Jerusalém aqui, descrita em 21:9 até 22:5, nós temos aqui os dois domínios, o eterno e o temporal, o celestial e o terreno, unidos em uma só dimensão. O anjo que mostrou a noiva, de Apocalipse 21, 9 e 10 para João, é o mesmo anjo que mostrou a ele a meretriz Babilônia, de Apocalipse 17, de 1 a 3. Então, são visões paralelas. A gente viu aqui que então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos e falou comigo. Então, essa sessão, ela é paralela à sessão de Apocalipse 17. E ambas, claramente, são sessões parentéticas, né? São sessões em que o anjo explica detalhes importantes de eventos que não ocorrem na Terra em ordem cronológica, certo? É sempre interessante você ter essa visão de que partes do Apocalipse não estão organizados cronologicamente. Porque Apocalipse 21, de 9 a 22, 5 é uma sessão parentética, os seus eventos descritos não descrevem acontecimentos após os eventos de Apocalipse 21, de 1 a 8. Agora, Apocalipse 21, de 1 a 8, aí sim nós temos novos céus e nova terra. Isso aqui já é depois do milênio. Então, a descida da Nova Jerusalém em Apocalipse 21, 2 é o último evento na última sessão cronológica. Então, Apocalipse 21, de
1 a 8 é o final. Aí vem, então, mais uma explicação, Apocalipse 21, de 9 a 22, 5. Certo? Mas se você quiser ter uma visão dos novos céus e nova terra, então é Apocalipse 21, de 1 a 8. Então, nós temos aí o desenho da cidade. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Tem um pouquinho ainda, então vamos avançar. O desenho da cidade, ela é escrita como forma de cubo, já li, como era o Santo dos Santos no Templo de Salomão, em que o santuário interior era de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Então, essas eram as medidas do Santo dos Santos no Templo de Salomão. Na Nova Jerusalém, a medida é de 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 de largura, 2.200 de altura. O adorno da cidade, é um enfeite da cidade. Possui 8 das 12 pedras preciosas. A descrição aqui de Apocalipse 21, 19 e 20. O sumo sacerdote, ele levava, tinha no peito, né, sobre o seu peito, o peitoral, e nesse peitoral estava incrustado pedras preciosas. Então, do peitoral do sumo sacerdote, temos 8 pedras presentes na Nova Jerusalém. E isso fala de proximidade, porque o peitoral estava junto do coração. Se você quiser ler mais sobre o peitoral, está a referência aí em Êxodo 28 e Êxodo 39. A glória da cidade é a glória Shekinah. Essa palavra Shekinah, ela não tem na Bíblia, é a palavra Shekinah, mas a palavra Shekinah vem de uma outra palavra que é Mishkan. Mishkan significa habitação, permanecer. Então, o que é glória Shekinah? Glória Shekinah é a glória que desce e que permanece. Então, em 2 Crônicas, nós temos a inauguração do Templo de Salomão, e lá diz que a glória desceu sobre o templo e permaneceu. Então, a glória da cidade da Nova Jerusalém será a glória Shekinah, ainda com o brilho como de uma pedra de jaspe cristalina. Jaspe é uma pedra preciosa e diz que o brilho da cidade, verso 11, é como a pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Diz que a cidade não precisa de sol, não precisa de lua, pois a glória do Senhor a ilumina. Que coisa maravilhosa, né? E o verso 22, 5 diz: não haverá noite, eles não precisam de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu vou parar aqui, porque já vai cair a conexão aqui do Zoom. Então a gente retorna a partir aqui da letra D com a construção